A nora demite a avó na casa moderna, mas a idosa tem a prova da negligência. Que horas são e de onde você está assistindo? Vamos lá. Os pesadelos de Lucas, de 7 anos, ecoavam pelo apartamento moderno e impecável da família Costa. Eram 2h50 da madrugada de novo, e o choro não era de birra, era um som contínuo, insistente, que entrava na alma de Dona Rosa. O corredor principal, com suas paredes claras e quadros abstratos, parecia ainda mais frio naquele horário, iluminado por spots de luz que mal quebravam o silêncio pesado. Dona Rosa, aos 72 anos, encostou a mão enrugada na porta do quarto do neto, sentindo a vibração do medo infantil. O hobby de flanela, o mesmo de anos, continuava limpo e bem cuidado, um hábito de uma vida inteira de zeladoria. Não era vaidade, era dignidade. Ela sempre se agarrou à ideia de que, mesmo que o mundo esquecesse a importância de uma avó, ela não daria motivos para diminuir em sua sabedoria. Ela morava com a neta, Sofia, e o marido dela, Daniel, há alguns meses. Tinha vindo do interior de Minas Gerais com uma malinha pequena, algumas recordações e a saudade do seu quintal. Mas o amor pelo neto, Lucas, era o que a mantinha ali, na agitação da cidade, longe do sossego da roça. Ela não falava das suas saudades no apartamento. Ali, tudo que era vida antiga parecia não caber. Mas toda semana, ela reservava um tempo para conversar com as vizinhas do antigo vilarejo pelo telefone, sentindo o cheiro da terra através da voz. Naquela noite, porém, a rotina de apreensão estava desmoronando, porque o choro de Lucas era diferente. Dona Rosa já tinha visto netos chorar por briga na escola, por doces negados, por medo de escuro. Mas aquilo parecia dor, parecia pânico, parecia um pedido de socorro que ninguém queria traduzir. Vó! A voz de Sofia veio cortando o corredor como um alarme. Dona Rosa se virou, e viu a neta ali, com um pijama de seda, e o rosto marcado pelo cansaço que nem a maquiagem do dia seguinte conseguiria disfarçar. Os olhos de Sofia estavam fundos, mas o olhar ainda carregava a mesma pressa de quem sempre esteve correndo. Ela não parecia apenas exausta, parecia irritada por estar perdendo o controle. Por que ele ainda está chorando? Sofia perguntou sem cumprimentar. A senhora não conseguiu acalmá-lo? Dona Rosa respirou devagar antes de responder. Ela sabia como funcionava ali. Explicação virava desculpa. Cuidado virava intromissão. Preocupação virava teimosia de velha. Minha filha, eu tentei de tudo. Conversei com ele, cantei, dei água, rezei. Mas parece que o medo dele é outro, é mais profundo. Vó, eu não peço para a senhora tentar, peço para a senhora resolver. Sofia deu um passo, a voz baixa e dura. Eu preciso descansar, amanhã tem uma apresentação importante. Faça isso parar agora. E Sofia saiu como quem encerra um assunto. Dona Rosa ficou parada por um segundo, sentindo uma mistura de medo e indignação. Não era medo do trabalho, era medo do que aquela criança estava vivendo. E medo de que, por mais que ela tentasse, nada mudaria. Ela abriu a porta do quarto de Lucas e entrou. O ambiente era impecável. Parecia cena de revista. Paredes com papel de parede moderno, móveis planejados, cortinas blackout, uma luminária em formato de foguete, um tapete de atividades. O ar-condicionado mantinha a temperatura exata. Uma câmera de segurança de última geração piscava na prateleira. Tudo era tão perfeito que dava a sensação de que ali não cabia sofrimento. Mas no centro do quarto estava o que desmentia toda a propaganda. O pequeno Lucas, deitado na cama de solteiro com cabeceira de astronauta, gritando com o rosto vermelho, as lágrimas escorrendo e o corpinho se mexendo sem parar em cima dos lençóis coloridos. Dona Rosa se aproximou e, no impulso de quem não aguenta ver dor, pegou o neto no colo com cuidado, apoiando a cabeça dele no ombro, encostando o corpinho no peito. Shh, vovó tá aqui, eu tô com você, meu anjo, ela sussurrou, quase como uma promessa. Mas Lucas não se acalmou, pelo contrário, o choro ficou mais alto, mais aflito.
como se o colo trouxesse alívio por um instante, mas não apagasse o que estava machucando. Dona Rosa tentou se manter firme, caminhou lentamente pelo quarto, balançando o neto no ritmo mais calmo que sabia. Fez um som baixo com a boca, aquelas cantigas de ninar que os bebês costumam ouvir e descansar. Encostou a mão nas costas dele com delicadeza, tentando perceber se era tensão, se era dor muscular, se era frio. E então ela viu pequenas marcas vermelhas na pele de Lucas, atrás da orelha e no pescoço. Não eram 2 ou 3, eram várias, agrupadas como irritações que pareciam piorar a cada noite. Dona Rosa aproximou o rosto, tentando enxergar melhor na penumbra suave do quarto, e percebeu algo ainda mais inquietante. Não pareciam simples picadas ou brotoejas. Pareciam pontos inchados, irritados, como se algo tivesse encostado e ferido a pele repetidas vezes, uma alergia forte. O estômago dela apertou. Meu Deus! Ela murmurou quase sem voz. Naquele instante, Dona Rosa lembrou do que tinha acontecido nas semanas anteriores. Lucas, antes um menino alegre e cheio de energia, tinha começado a se fechar, a ter medo de dormir sozinho, a coçar-se sem parar, especialmente à noite. Sofia e Daniel tinham tentado de tudo que a modernidade oferecia. Novos pijamas de algodão orgânico, loções hipoalergênicas, umidificadores de ar, até um psicólogo infantil que disse ser fase de adaptação à escola, e a chegada de uma nova priminha distante. A casa não dormia direito. E quando a casa não dorme, tudo fica mais tenso. Ordens ficam mais secas. Pessoas ficam mais impacientes. Erros pequenos viram tragédias. Foi nessa fase que pediram para Dona Rosa, em tom de quem fazia um favor, para ajudar com Lucas à noite. Vó, a senhora já criou os seus filhos, não foi? Já? Sim, minha filha. Então a partir de hoje a senhora vai ajudar com ele à noite também. É só até essa fase passar. Vamos pagar uma pequena ajuda de custo. Dona Rosa aceitou, não porque o dinheiro importasse tanto, mas porque Lucas precisava dela, e porque, naquele momento, ela não imaginava que estava entrando num problema que ia muito além de uma fase. Os médicos, tanto o pediatra quanto o dermatologista, olharam Lucas rápido, fizeram perguntas, apertaram a barriga com cuidado, ouviram o peito, examinaram a pele. Algumas crianças são mais sensíveis, disseram com um meio sorriso de quem tenta ser tranquilizador. Isso é dermatite, vai passar. Não alimentem paranoia, ele está saudável. Dona Rosa ouviu aquilo de longe, no corredor, enquanto levava a xícara de café para a neta, e sentiu raiva. Não porque os médicos eram ruins, mas porque a frase vai passar pode virar uma desculpa perigosa quando a dor é real. Agora ali com Lucas no colo, as marcas vermelhas pareciam gritar uma coisa. Não era só choro, era algo físico. Dona Rosa deitou o neto no trocador com delicadeza para examinar melhor. Lucas se contorcia cansado, e o choro saía falho, como se o corpo estivesse gastando energia demais. Dona Rosa olhou o corpo todo. Braços, pernas, barriga, pescoço. Nada chamava a atenção além das marcas que se espalhavam pelo corpo, especialmente onde ele encostava no travesseiro e no lençol. As marcas de perto pareciam ainda mais irritadas. Dona Rosa sentiu o peito apertar de culpa, mesmo sem ter feito nada de errado. O que está te machucando, meu amor? Ela sussurrou com lágrimas começando a formar. Me mostra, me ajuda a te ajudar. Ela voltou os olhos para a cama. Tudo parecia limpo. Os lençóis estavam frescos. Sofia trocava-os religiosamente. O quarto cheirava a produtos de limpeza caros, aqueles cheiros suaves que prometem conforto. Mas por alguma razão, Dona Rosa teve uma sensação estranha, como um alerta, uma lembrança de outras casas em que viveu, de outros netos que criou. Às vezes o problema não está no que se vê, está no que se esconde. Ela se inclinou sobre o travesseiro de Lucas e pressionou a mão. Sentiu uma coisa que não deveria estar ali. Uma protuberância, uma irregularidade. Uma parte do travesseiro parecia ceder mais do que o normal, como se estivesse mais mole, mais frágil. Não como a espuma viscoelástica que Sofia tinha comprado.
Dona Rosa tirou a mão na mesma hora e ficou olhando, tentando entender. Olhou para a porta. O corredor estava silencioso. Sofia tinha voltado para a suíte. Daniel provavelmente dormia de qualquer jeito antes da reunião. Dona Rosa sabia que se ela chamasse Sofia naquele momento, a resposta seria: "Amanhã eu vejo, vó." E Lucas não podia esperar amanhã. Ela tomou uma decisão. Com cuidado, levantou a ponta do lençol e puxou o travesseiro devagar, sem fazer barulho. Depois, com as unhas, abriu uma pequena costura lateral. No primeiro segundo, ela achou que eram fibras do enchimento, mas seus olhos se ajustaram, e a verdade veio com força, como um soco. A parte de dentro do travesseiro, que deveria ser de uma espuma nova e hipoalergênica, estava escura, desmanchando, e, se movendo sobre aquilo, havia um aglomerado de ácaros, dezenas, centenas se espalhando. Uma poeira mofada. Dona Rosa sentiu um enjoo imediato. Levou a mão à boca para não fazer som. O travesseiro não estava apenas sujo, estava deteriorado por dentro, com um enchimento velho e contaminado. Talvez um travesseiro antigo que a neta modernizou com uma capa nova e cara, sem verificar o interior. Dona Rosa deu um passo para trás, tentando manter a cabeça no lugar. Como isso está aqui? O apartamento tinha faxineira semanal, tinha dedetização, tinha tudo para ser impecável, e ainda assim, um neto dormia com um travesseiro que parecia condenado. Ela olhou para Lucas no trocador, agora com o choro mais baixo, quase um soluço constante, e então olhou para as marcas na pele dele. A resposta se encaixou com uma clareza dolorosa. Toda vez que Lucas deitava, o rosto, o pescoço, as costas, encostavam naquele travesseiro e o corpo dele sofria. A dor voltava, o medo voltava. Por isso ele se acalmava no colo e desesperava na cama. Dona Rosa sentiu raiva, mas não era uma raiva que explodia. Era uma raiva que endurecia por dentro, como quem decide que não vai mais assistir. Ela pegou o celular antigo do bolso do Rob, um presente de Sofia para facilitar a comunicação, e tirou fotos rápidas e claras do travesseiro aberto, das manchas da infestação, da umidade. Depois tirou foto das marcas de Lucas, sem expor demais, só o suficiente para mostrar a irritação. Em seguida, pegou Lucas no colo com firmeza e o encostou no peito, como se quisesse protegê-lo do mundo inteiro. "Chega!" Ela sussurrou com a voz quebrada. "Agora chega. Vovó tá com você." Ela deu 2 passos em direção à porta e congelou. Sofia Costa estava parada no batente, com o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. A luz suave do corredor fazia sombras no rosto dela, e o silêncio do momento parecia pesado. Dona Rosa, por um segundo, pensou: ela vai se assustar, vai pedir desculpa, vai entender? Mas então Sofia falou, e a frieza da voz destruiu essa esperança. "Põe meu filho na cama agora, vó." Dona Rosa apertou o neto mais perto do peito. "Minha filha, esse travesseiro tá estragado, tá contaminado, tem ácaros e mofo. Ele dormiu em cima disso. Eu disse: põe ele na cama. Ele tá com marcas no rosto e no pescoço. Ele sentiu dor essas noites. Isso não é fase. Você não sabe do que está falando." Sofia deu um passo para dentro, tentando manter o controle. "Esse travesseiro custou caro. É próprio para criança, hipoalergênico, de marca famosa." Dona Rosa respirou fundo e apontou com a mão livre para o travesseiro aberto. "Então, olha só." "Olha." Sofia olhou. Por um instante, algo vacilou no rosto dela. Um rachado rápido na máscara. Um susto, uma culpa, uma vergonha. Mas durou pouco. A expressão voltou ao normal, como se ela tivesse treinado aquilo a vida toda. Isso é impossível. A gente comprou novo quando?" Dona Rosa perguntou sem recuar. "Quando vocês compraram?" Sofia ficou em silêncio. Dona Rosa sentiu um frio subir pela coluna. O silêncio não era dúvida, era resposta. "Vocês usaram um travesseiro antigo, não foi?" Dona Rosa falou devagar,
juntando as peças. Com uma capa nova e bonita foi isso. Sofia abriu a boca, mas não respondeu. Dona Rosa ouviu passos no corredor, pesados, apressados. Daniel Costa apareceu na porta, já vestido de terno, a gravata meio torta, o rosto vermelho de raiva, como se alguém tivesse acabado com o dia dele antes mesmo de começar. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com a voz de quem manda. Dona Rosa não se intimidou. Ela estava tremendo, mas não era de medo, era de indignação. Seu filho está sendo machucado toda a noite. Olha o travesseiro. Daniel olhou rápido, como quem não quer ver. Sofia tentou falar primeiro, como se pudesse controlar a narrativa. Ela está dizendo coisas absurdas. Está fazendo escândalo. Eu não tô fazendo escândalo. Dona Rosa respondeu firme. Eu tô mostrando o que está debaixo da cabeça do seu filho. Daniel se aproximou e olhou de verdade. O rosto dele mudou por um instante, como se a realidade tivesse atravessado à pressa. Isso não faz sentido, ele murmurou. Dona Rosa embalou o neto e falou com clareza. Faz sentido, sim. Se esse travesseiro era velho e só puseram uma capa nova, isso acontece. E seu filho dormiu em cima disso. Sofia, com a voz menor. Eu achei que a senhora tinha resolvido. Eu pedi para a senhora ver as coisas. Daniel olhou para ela irritado, como se quisesse culpar alguém. Depois olhou para Dona Rosa como se quisesse recuperar a autoridade. A senhora não tinha o direito de mexer em nada, ele disse. Eu tinha o dever de proteger uma criança. Dona Rosa respondeu. Daniel apontou o dedo, tentando voltar ao papel de dono. A senhora está demitida agora. Some da minha casa. Eu tenho reunião e não vou perder tempo com isso. Dona Rosa respirou fundo. Eu não vou a lugar nenhum sem garantir que ele está seguro. Daniel soltou uma risada curta, sem humor. A senhora acha que alguém vai acreditar na senhora? A senhora é a avó que não entende das coisas modernas. Nós temos advogados. Temos nome. Dona Rosa levantou o celular sem entregar. Eu tenho fotos. Tenho a pele dele marcada. Tenho o travesseiro estragado. Tenho as mensagens de vocês pedindo para eu dar um jeito todas as noites. E se for preciso eu ligo para o conselho tutelar e para o posto de saúde ainda hoje. Sofia empalideceu. A senhora não faria isso. Ela sussurrou. Eu faço. Dona Rosa respondeu com calma. Porque ele é uma criança. Ele não tem como se defender. Dona Rosa passou por eles com o neto no colo e caminhou pelo corredor longo, sentindo o coração bater tão forte que parecia doer. Ela desceu uma escada de serviço e foi direto para seu pequeno quarto, no fundo do apartamento. Era um espaço simples, uma cama de solteiro, uma cômoda antiga, uma janela que dava para um pequeno jardim interno. Nada de luxo, mas era limpo, era seguro, era seu. Ela colocou Lucas na sua própria cama e o cercou com travesseiros para não virar. Pegou toalhas macias e montou um ninho improvisado, deixando o menino bem encaixado, protegido, quente. E então aconteceu algo que Dona Rosa nunca mais esqueceu. Lucas, em poucos minutos, começou a relaxar. O choro virou resmungo. O resmungo virou silêncio. E o silêncio virou respiração calma. Ele dormiu. Dona Rosa sentou ao lado com a mão no peito dele, sentindo-o subir e descer suave. Ela não dormiu. Ela ficou ali vigiando, como se a vida daquele neto dependesse do olhar dela. E, de certa forma, dependia. O tempo passou devagar. A madrugada virou manhã. O céu clareou pela janela pequena. Às 6h10. A porta do quarto abriu com força. Daniel entrou com o rosto tenso, como se tivesse passado a noite juntando argumentos para vencer uma discussão, não para cuidar de um filho. O que a senhora pensa que está fazendo com o meu filho? Ele perguntou alto. Dona Rosa se levantou devagar e se colocou entre ele e a cama, não com agressividade, mas com posição como um muro. Eu estou protegendo ele. Sofia me contou o que a senhora fez. A senhora está demitida. Saia daqui imediatamente. Dona Rosa não elevou a voz. Não,
sem antes registrar denúncia. Daniel estreitou os olhos tentando intimidar. A senhora não tem nada. A senhora acha que alguém vai ficar do seu lado? A senhora é a avó, que só pensa em coisas antigas. Nós temos advogados. Temos nome. Dona Rosa segurou o celular com firmeza. Eu tenho provas e eu tenho uma coisa que vocês esqueceram. Eu tenho tempo de olhar. Eu vi as marcas. Eu vi o travesseiro. Eu vi que ele só dorme quando não está naquele travesseiro. Eu vi que ele só dormiu de verdade na minha cama. Longe de tudo isso. Daniel olhou para a cama. Lucas estava dormindo de verdade. Um silêncio curto caiu no quarto. Dona Rosa viu algo mudar no rosto dele. Foi rápido, mas real. Uma confusão, um susto, um começo de culpa. Sofia apareceu na porta com os olhos vermelhos e a voz baixa. Daniel, ele está dormindo. Ele não dormia assim há semanas. Daniel se aproximou um passo, sem encostar no neto, como se tivesse medo de admitir que o problema era real. Eu não sabia. Ele falou mais baixo. Os médicos disseram que era fase. Dona Rosa encarou os dois. Vocês aceitaram phase, porque era mais fácil. Vocês não olharam. Vocês estavam ocupados demais com a casa, com reunião, com aparência, com tudo, menos com o que estava machucando ele de verdade. Sofia começou a chorar de novo, mas não era o choro dramático, era um choro cansado, como se a realidade tivesse finalmente atravessado as paredes do apartamento moderno. O que a gente faz agora, vó? Ela perguntou. Dona Rosa respirou fundo. Ela não queria destruir ninguém. Ela queria proteger o neto e, ao mesmo tempo, queria que os dois entendessem a gravidade do que fizeram. Primeiro, esse travesseiro sai de lá agora, não é depois, não é quando der, agora. Dona Rosa falou com firmeza. Segundo, vocês vão levar ele a um alergista que examine de verdade, sem minimizar, e vão tratar essas marcas com seriedade. Vão tirar tudo que for velho ou suspeito do quarto dele. Daniel engoliu seco. E a senhora fica. Dona Rosa olhou para Lucas dormindo e sentiu uma coisa pesada no peito. Uma pergunta que não era sobre trabalho, era sobre consciência. Eu fico até eu ter certeza de que ele está seguro, ela respondeu, mas as regras mudam. Eu não sou funcionária se uma criança está sofrendo. Eu vou falar, eu vou registrar, eu vou denunciar se for preciso. Ela levantou o celular. Se eu ver qualquer coisa parecida de novo, essas fotos não ficam só aqui. Daniel assentiu devagar, como alguém que perdeu a discussão, mas entendeu o motivo. Tudo bem, vó. Sofia, chorando, sussurrou. Obrigada por se importar quando a gente não se importou. Dona Rosa não respondeu de imediato. Ela não queria aplauso. Ela não queria gratidão para limpar culpa. Ela queria mudança real. E mudança real, ela sabia, não vem de palavras bonitas, vem de ação. Então provem, Dona Rosa disse simples. Provem que aprenderam. Pouco tempo depois, Dona Rosa ouviu movimentação no andar de cima. Funcionários de limpeza profunda foram chamados cedo, algo raro. O travesseiro foi descartado. O quarto de Lucas, que sempre parecia perfeito, virou uma pequena operação silenciosa. Daniel ligou para alguém, e pela primeira vez, Dona Rosa ouviu a voz dele sem pressa, sem arrogância, uma voz preocupada. Preciso de um alergista hoje, urgente. Sofia ficou no corredor por alguns minutos, sem saber o que fazer consigo mesma. Dona Rosa viu naquele rosto cansado a imagem de uma mulher que tinha dinheiro para tudo, menos para admitir falhas e ouvir a sabedoria mais simples. Mais tarde, quando o sol já tinha subido e o apartamento estava acordado, Daniel voltou ao quartinho de Dona Rosa com um olhar diferente. Não era humildade completa, era a mistura de vergonha e susto. Ele vai ser atendido ainda hoje, ele disse. Eu já marquei. Dona Rosa assentiu. Eu vou junto. Daniel ia reclamar. Dava para ver, mas não reclamou. Tudo bem, vó. Naquele dia, a notícia ainda não era pública. Não tinha escândalo na internet, não tinha matéria. Mas havia algo muito mais importante do que a reputação de uma família. Havia um neto dormindo em paz pela primeira vez.
E isso para Dona Rosa valia mais que qualquer discussão. Quando a tarde chegou, Lucas foi avaliado com calma. Um alergista diferente, mais atento. Fez perguntas, examinou as marcas, pediu exames e orientações, falou de higiene, de ácaros, de irritações, e foi direto. Isso não é normal. Isso precisa ser tratado com seriedade, e o ambiente da criança precisa estar seguro. Daniel e Sofia ouviram sem interromper. Pela primeira vez, pareciam pais e filhos, não donos de um cenário. Quando voltaram para o apartamento, o quarto de Lucas já estava sendo reorganizado. Um travesseiro novo, antialérgico, com certificado, comprado com urgência, foi entregue. E, mais importante, o que estava errado foi retirado. Dona Rosa não comemorou, ela apenas respirou como quem tira um peso da garganta. Naquela noite, Lucas chorou menos, ainda resmungou em alguns momentos. Criança é criança, mas o choro não era aquele de desespero que atravessava o apartamento como um aviso. Era um choro comum, uma inquietação passageira. E isso, por si só, parecia um milagre. Dona Rosa ficou no quarto por perto, sem se impor, apenas vigiando. Não por prazer de mandar, mas porque depois do que viu, ela não confiava mais no vai dar tudo certo, sem prova. Sofia apareceu em silêncio com uma xícara de chá na mão e ficou alguns segundos parada. Vó. Ela chamou baixo. Dona Rosa olhou. Sofia parecia engolir o orgulho antes de falar. Eu fiquei com vergonha porque eu não vi. Eu estava tão preocupada com tanta coisa e eu não vi. Dona Rosa respondeu com firmeza, mas sem humilhar. Então veja agora e continue vendo, minha filha. Porque criança não tem como pedir ajuda do jeito que adulto pede. Ela só chora. Ou se cala de vez. Sofia assentiu como se aquela frase tivesse entrado fundo. Do lado de fora, o apartamento continuava lindo. Varanda gourmet, móveis de design, carro importado na garagem. Mas naquele quarto existia uma verdade que não combina com luxo. O dinheiro não protege a criança quando falta atenção e escuta a sabedoria de quem já viveu. A coragem de Dona Rosa não foi heroísmo de filme, foi algo mais simples e mais raro. Foi responsabilidade, foi humanidade. Foi a decisão de não aceitar explicações fáceis quando um neto gritava como se estivesse pedindo socorro. E é por isso que essa história incomoda, porque faz a gente pensar em quantas dores são chamadas de frescura, fase, coisa da cabeça, em quantas pessoas, como a Dona Rosa, são tratadas como invisíveis até o dia em que são a única voz que aparece. Se essa história te tocou, comenta aqui. O que você faria no lugar da Dona Rosa? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe para mais gente refletir sobre isso. E me diz, você teria coragem de enfrentar uma casa inteira para proteger uma criança?